Olá, tudo bem? Itamar aqui. O que é convicção? Você tem convicção de alguma coisa? Deus é honrado através dessa convicção que você tem? O que podemos afirmar a respeito da ausência da convicção espiritual? O que é a palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus nos exorta sobre isso? O que é a conduta de retidão? Quem é que tem uma reputação ilibada, pura, limpa? O dever cristão engloba o quê? Quais são as 3 certezas, as 3 convicções que todo cristão precisa ter? Tudo isso e muito mais agora, no vídeo de hoje. Fique comigo até o fim. Você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Diante de tantas tribulações que os cristãos enfrentam nesta vida, não podemos vacilar na fé, nem tampouco perder a convicção que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nas páginas sagradas da Palavra de Deus, encontramos uma exortação poderosa e inspiradora que ressoa através dos tempos. A exortação de Paulo e dos apóstolos à igreja de Tessalônica. Com convicção inabalável, eles proclamaram a verdade, não com engano, imundícia ou fraudulência. E assim, a chamada para cultivar a convicção cristã reverbera profundamente em nossos corações. Paulo escreve em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 3, a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ele exerceu o seu ministério com verdade e ensinou uma teologia não teórica, mas prática. Enquanto o mundo hoje afirma não ter certeza de nada, está completamente perdido, enquanto a sociedade diz que não existe uma verdade absoluta e tudo é relativo, a palavra de Deus não deixa dúvida. O cristão fiel e verdadeiro tem fé, e fé é a certeza, a convicção, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Paulo tinha essa convicção e diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 12, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O cristão verdadeiro, que não é cristão apenas de aparência ou de fachada, tem convicção espiritual, moral e social. Em um mundo repleto de adversidades e desafios, o cultivo da convicção cristã emerge como uma necessidade imperiosa. É alicerçado na prática e na defesa da fé que abraça o poder transformador do Evangelho. Não nos enredamos em fábulas vazias, mas nos mantemos firmes, pois o Evangelho não é um instrumento de sedução, mas sim a pura verdade que resgata e liberta. Convicção é a crença ou a opinião firme a respeito de alguma coisa, com base em provas ou com base em razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de alguém. É convencimento. Quem está convencido de alguma coisa está convicto, tem certeza e não há espaço para dúvida. O cristão precisa estar convencido pelo Espírito Santo, estar convicto da sua fé, estar espiritualmente convicto, moralmente convicto e socialmente convicto para servir ao próximo. Oh, como as falsas palavras lisonjas podem corromper os corações dos incautos. Cada palavra falsa é uma armadilha que nos afasta do caminho da verdade. Assim, somos chamados a gloriar-nos não em nós mesmos, mas no Senhor. Devemos reconhecer nossa total dependência dele e da sua graça. E através desse reconhecimento, encontramos a força para ministrar as boas novas com integridade. Como embaixadores de Cristo que somos, precisamos servir a Deus
em inteira certeza de fé, convictos do nosso chamado para vivermos o verdadeiro evangelho. Quem tem convicção do Deus que serve, permanece na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Segue os exemplos deixados pelos apóstolos da igreja primitiva. Imita Paulo, que era imitador de Cristo, e outros homens e mulheres que foram heróis e heroínas da fé. Quando Lutero foi desafiado a renunciar àquilo que ele cria, ele disse: aqui eu estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude e que assim seja. Convicção. Jó tinha convicção no Deus que ele servia e expressa essa convicção dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. E em outra vez afirmou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Convicção. Só quem crê de verdade obedece. Só quem crê de verdade, só quem tem convicção, combate o bom combate até a morte. Porque sabe que trocará as suas tribulações por uma coroa de glória. A verdadeira convicção cristã não é teórica, não é saber teologia e nem citar versículos bíblicos. A convicção cristã é aquele que nos faz viver o verdadeiro evangelho, que nos faz andar em espírito para não cumprir os desejos da carne, que nos faz lutar contra a imoralidade, que nos faz servir a Deus. Os problemas sociais que assolam nossa humanidade são resultado direto do pecado. Nossa chamada transcende os limites individuais, pois devemos nutrir uma consciência altruísta que não crie obstáculos para a propagação do Evangelho. Nosso chamado é para buscar a cura, a justiça e a restauração, para que nossa ação reflita o amor de Cristo. O Evangelho que Paulo pregava e que pregou em Filipos e Tessalônica não era um evangelho barato, um evangelho fraco e vazio, um evangelho de oba-oba. Não. Era um evangelho puro e genuíno. A verdadeira mensagem da cruz, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele mesmo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 versículo 5, o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza. Poder, Espírito Santo e certeza. Convicção. Ao falar sobre o caráter da sua pregação na cidade de Corinto, ele declara na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 a 5, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O evangelho que Paulo pregava não era um evangelho apenas de palavras bonitas, ou que massageava o ego, ou que dava para as pessoas autoajuda e motivação. Paulo pregava o Evangelho de Cristo em demonstração do Espírito e de poder. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho fundamentado na verdade que é Cristo, na autoridade do Espírito Santo e no poder de Deus. A convicção espiritual é nosso farol, a luz que guia em meio à escuridão. Confiamos no poder do Espírito Santo que habita em nós, fortalecendo-nos para enfrentar qualquer adversidade. Com fé inabalável, continuamos a ministrar a palavra, sabendo que não somos movidos por palavras vãs, mas pelo poder de Deus. Sem o dínamo, o poder, a virtude do Espírito Santo, não há verdadeiro evangelho. Sem o Espírito Santo, são apenas palavras vazias que não convencem nem aquele que prega, nem tampouco aquele que ouve. Confiamos em Deus e em sua fidelidade. Encontramos segurança. Nosso exemplo é Paulo, cujo testemunho ecoa na história. Nosso chamado é para nos conduzirmos dignamente para com Deus, para que nossa vida seja uma narrativa de fé, perseverança e serviço sacrificial. Em Troade, Paulo teve de noite uma visão em que um homem dizia para ele:
passa para o lado da Macedônia e ajuda-nos. Paulo logo entendeu que era um chamado de Deus para que ele e os demais apóstolos pregassem o evangelho na Europa. Pregaram em Filipos, onde houve a conversão de Lídia e do carcereiro, bem como a cura da jovem que tinha um espírito de adivinhação. Foi ali, em Filipos, que Paulo, juntamente com Silas, teve as vestes rasgadas. Foram açoitados com varas e presos. Mas, perto da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os demais presos escutavam, Deus enviou um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e eles foram soltos. Foi depois dessa experiência de sofrimento e de livramento que eles se dirigiram para Tessalônica e Bereia, onde fizeram a obra de Deus na ousadia e na unção do Espírito Santo. Paulo tinha convicção espiritual, tinha poder do Espírito, confiança em Deus e fidelidade na pregação. Quando Paulo chegou a Tessalônica, ele havia acabado de ser açoitado e preso em Filipos. Tinha sido perseguido e expulso da cidade. Tudo porque eles haviam pregado o Evangelho e muitos romanos haviam aceitado a Cristo. A pitonisa, aquela jovem que tinha espírito de adivinhação e trazia lucro aos seus senhores, perdeu o poder de adivinhação, porque foi liberta daquele espírito maligno. Mas isso não o impediu de chegar a Tessalônica pregando com graça de Deus na unção do Espírito Santo e anunciando a verdade que é Cristo. Paulo e Silas continuaram pregando o evangelho com autoridade, porque tinham convicção espiritual. Eles sabiam em quem criam, tinham ampla e total certeza de fé. Se não fosse assim, não teriam suportado as injustiças que sofreram, inclusive sendo presos sem a dignidade de um julgamento antes, coisa que tinham direito por serem cidadãos romanos. Você pensa que a aflição de Paulo e Silas acabou quando eles deixaram Filipos para trás? Não. Em Tessalônica, diz Atos capítulo 17, versículo 5, os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuraram tirar Paulo e Silas para fora à força. Em nossos dias, a perseguição contra os cristãos permanece viva. Pregar contra o pecado pode levar alguém para a prisão, exatamente como era na igreja primitiva. O artigo 20 da Lei 7.716 de 89 diz que a pregação contra o homossexualismo pode levar a 5 anos de prisão e multas. Condenar ou expulsar espíritos malignos pode ser caracterizado como preconceito religioso, previsto no Decreto 11.446 de 2023. Em defesa de um Estado laico, tentam calar a voz daqueles que pregam a palavra de Deus como ela é. Não importam as perseguições, cabe a nós, cristãos, chamados por Deus, continuarmos pregando o Evangelho e anunciando o reino dos céus. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo e a nossa pregação e a nossa fé precisa continuar firme no Deus de Paulo e Silas, porque ele permanece no comando e no controle de todas as coisas. A nossa fé está alicerçada em um Deus que tudo pode. Nele está a nossa convicção espiritual. Permanecemos em busca de Deus. A nossa alma continua tendo sede de Deus. A chama do Espírito Santo continua acesa em nosso coração. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa pregação, como era a pregação de Paulo e dos demais apóstolos da igreja primitiva, como era a pregação de Jesus, precisa continuar sendo a pregação da verdade. No evangelho que pregamos, não há espaço para jeitinho, para relativismo ou secularismo, para frouxidão espiritual ou negacionismo das verdades absolutas. O Evangelho da cruz de Cristo ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho puro e genuíno de Cristo não há espaço para engano, não há espaço para imoralidade e não há espaço para obtenção de lucros para proveito próprio, como objetivo de pregação.
Palavras de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4. Falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. E no capítulo 2 e versículo 6 ele deixa claro, e não buscamos glória dos homens. Esse era o evangelho que Paulo pregava e que nós precisamos pregar. Um evangelho que procura agradar a Deus e não falar somente aquilo que agrada a quem ouve. Um evangelho que não busca a glória de quem prega, mas a glória de quem é pregado. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje, infelizmente, muitos são incrédulos em relação à pregação do evangelho, justamente por causa dos charlatões, dos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores e por aí vai. Mas esse espírito de falsidade sempre existiu, sempre existirá. Porém, Deus sempre conserva os seus fiéis, que continuam sendo arautos do Rei, atalaias de Cristo, porta-vozes das boas novas da salvação. Que a chama do Espírito Santo conserve sempre acesa na minha e na sua vida, e que possamos prosseguir sendo fiéis ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Que a nossa pregação jamais se resuma a palavras eloquentes de persuasão e sabedoria humanas, mas que seja a poderosa mensagem de Cristo para a transformação do coração do pecador. Que a graça de Deus nos alcance, que a misericórdia sobre nós repouse e que vivamos com a dignidade que Cristo espera de cada um dos seus filhos. A convicção moral nos leva à retidão em todas as nossas ações. Nossa reputação ilibada reflete a santidade que Deus nos chama a viver. Somos chamados para uma vida irrepreensível, para que a glória de Deus brilhe através de nós. O verdadeiro cristão precisa procurar viver uma vida íntegra, reta e sincera diante de Deus. Deus deu testemunho de Jó, porque ele era um homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque era reto diante de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque sempre procurou ser um homem justo e temente a Deus. Nenhum deles foi perfeito, mas todos procuraram viver no caminho da retidão. Um cristão de verdade influencia moralmente o mundo e não é influenciado por sua imoralidade. Um cristão de verdade porta-se de maneira moralmente correta em qualquer ambiente em que esteja e não se molda moralmente de acordo com o ambiente em que está. O cristão de verdade é aquele que está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Ele vivia como ser humano carnal, fazendo a vontade e os desejos da carne. Mas agora, o Espírito vence a luta contra a carne e ele vive a vontade do Espírito. Ser cristão é mais do que professar a fé. É viver uma vida digna da vocação com que Cristo nos chamou. O cristão tem convicção de que é peregrino nesta terra, que está aqui de passagem e que não pode se contaminar com as coisas do mundo, se quer agradar a Deus. Porque sabe que qualquer amizade com o sistema mundano é inimizade contra Deus. Precisamos ter convicção moral para não aceitar a imoralidade que o mundo nos oferece. O evangelho que Paulo pregava, o evangelho que eu prego e que nós cristãos precisamos pregar, é um evangelho que busca a glória única e exclusiva daquele que morreu por nós. Como diz Paulo em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. A Ele, e somente a Ele, a honra, a glória, o domínio, o poder, a majestade, a realeza, pelos séculos dos séculos e para sempre. Ele é digno de honra e de glória, de força e de poder. Nós cristãos precisamos procurar ter uma reputação sem manchas. Um cristão está sujeito a pecar, mas não pode viver na prática do pecado. Precisamos viver conforme a ética cristã, a moral cristã, a reputação cristã. Muitos são os que pregam o evangelho, os que atuam no ministério, os que cantam no meio gospel, os que prestam serviços no reino de Deus, mas
Deus conhece os motivos e as motivações de cada um. A pessoa faz em busca de algum benefício próprio ou faz buscando o engrandecimento do reino de Deus? É para a mesma igreja de Tessalônica que Paulo escreve em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo do cristão deve ser procurar viver uma vida irrepreensível, justa e santa para a vinda de Cristo. Precisamos procurar ser justos diante de Deus, justos diante da sociedade e justos diante da nossa própria consciência. Precisamos nos esforçar para sermos santos diante de Deus, justos diante dos homens e irrepreensíveis diante de nós mesmos. Quando olhamos para nós, precisamos aprovar o cristão que nós somos. Não basta pregar o evangelho, é preciso viver o evangelho. Cristão que é cristão de verdade, imita Paulo, imita Cristo, permanece na doutrina dos apóstolos, se afasta da hipocrisia dos escribas e fariseus. Cristão que é cristão de verdade é constrangido pelo amor de Cristo para que viva esse amor. Nossa convicção social se traduz em bem-estar comum e dedicação altruísta. Abraçamos o chamado de Cristo para sermos servos uns dos outros, para buscar o bem dos outros antes do nosso próprio. Em nossas ações, refletimos o amor sacrificial de Cristo e assim contribuímos para o crescimento do seu reino. Que cada um de nós abrace com fervor essa convicção cristã, sabendo que somos chamados a mais do que uma crença superficial. Somos chamados para viver uma vida de significado, propósito e transformação. Que a convicção espiritual, o poder do Espírito, a confiança em Deus e a fidelidade na pregação sejam a essência de nossa jornada. E que em tudo o que fizermos, possamos nos conduzir dignamente para com Deus, para a glória do seu nome. A convicção social que todo cristão precisa ter é que por trás das mazelas sociais que existem está o pecado. É o pecado que gera a inversão de valores, a violência, as injustiças sociais. É o pecado da soberba, do orgulho, da arrogância, da prepotência, da falta de amor ao próximo, da inveja, da ira, da falta de compaixão, da falta de misericórdia, que gera o caos social no mundo. Temos convicção da nossa necessidade espiritual, do nosso dever moral e do nosso dever social. Quem criou as pautas sociais, quem defende as pautas sociais desde a origem, não é nenhum partido político ou ideologia partidária. Deus é um ser social que fez o ser humano para viver em sociedade, que em sua palavra deixou leis que prezam por viver bem em sociedade. Deus fala na Bíblia da justiça, do combate às desigualdades sociais, do cuidado para com o pobre, com o órfão, com a viúva, com os estrangeiros. Fala da correta distribuição da terra, da generosidade para com os pobres, do combate à violência, do amor ao próximo. Nós precisamos ter convicção social daquilo que a Bíblia ensina para o bem-estar da sociedade. O cristianismo inclui as causas sociais. O que não podemos é ser rebeldes de causas sociais à parte do Evangelho de Cristo. Paulo tinha consciência das necessidades sociais da sua época. Ele fez coletas de dinheiro para suprir as necessidades dos pobres. Ele defendia o amor generoso e abnegado em favor dos mais necessitados. O próprio ensino que ele trouxe sobre o modo correto de celebrar a Santa Ceia foi para corrigir as desigualdades sociais na hora da ceia, de forma que um comia demais e outro comia de menos. Paulo se doou pelo Evangelho de Cristo. E como o próprio Jesus havia predito, ele aprendeu quanto deveria padecer pelo seu nome. Paulo não vivia do Evangelho, embora tenha ensinado que digno é o obreiro do seu salário. Ele trabalhou na obra de Deus e fabricava tendas para se sustentar.
O cristão de verdade precisa ser altruísta, desinteressado, generoso, voluntário. O cristão não serve a Cristo e nem faz a obra em troca de benefícios nesta terra, mas faz por amor a Cristo, ao seu propósito, ao seu chamado. O poder do Espírito Santo nos dá convicção espiritual. O temor a Deus nos dá convicção moral. E o nosso desejo de praticar o amor ao próximo nos traz convicção social. Sejamos imitadores de Paulo, como ele era de Cristo. Vivamos em santidade e lutemos pela expansão do reino de Deus na terra. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se ela te inspirou, se te edificou, escreva no comentário para aumentar a fé de quem vai ler. Eu concordo e tenho convicção em Jesus Cristo. Se inscreva no canal e dá um like, clicando no joinha. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.